Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Perim e vou moderar agora a mesa sobre Covid. Tá? Acho que é uma mesa bastante esperada. Todos, inclusive eu, temos muitas dúvidas ainda sobre essa doença. E para resolver e tirar todas as nossas dúvidas, tá? Resolvemos convidar 3 colegas pneumologistas que estão com bastante experiência em Covid por estar tratando, estar na linha de frente, tanto em casos ambulatoriais quanto internados. Tá? Chamamos um pneumologista do interior, chamamos da capital 2 pneumologistas, sendo que um tem atuação na área pública e o outro na atuação mais na área privada, para cobrir, então, todos os cenários possíveis de atendimento dessa doença. Lembrando que o público pode fazer perguntas, tá? Abaixo da tela aí a gente tem um espaço para perguntas, então eu vou moderar as perguntas e fazer de acordo com o andamento da nossa reunião. Tá? Então, podem mandar perguntas que elas serão, na medida do possível, respondidas. A nossa ideia é que, além de a gente se ater aqui às evidências científicas, a gente vai perguntar assim, para os nossos debatedores, né, o que eles têm feito na prática, já que a doença é nova e nem tudo a gente tem evidência científica, grau A, para fazer. Mas muitas coisas a gente acaba fazendo na prática e vê que dá certo, e isso acho que é importante, muitas pessoas têm dúvida nesse sentido. Então, como temos bastante coisas para discutir, de imediato já quero chamar os nossos colegas. Primeiramente, vou chamar o Dr. Ariovaldo Leal Fagundes. O Dr. Ariovaldo é médico pneumologista do Hospital Universitário de Santa Maria, ligado à Universidade Federal de Santa Maria, e é um pneumologista também do Hospital de Caridade de Santa Maria. Temos também conosco, né, o Dr. Fábio Munhoz Svardman, que é pneumologista e preceptor de residência médica em pneumologia do Hospital Nossa Senhora Conceição e do Hospital de Clínicas. E é doutorando também do PPG em Ciências Pneumológicas da UFRGS. E, por último, o Dr. Leandro Frickscher, que é professor de pneumologia da PUC e é preceptor do Serviço de Pneumologia do Hospital Moinhos de Vento. Então, bem-vindos a todos. A nossa ideia aqui é que seja uma conversa, né? Não haverá apresentação formal de slides. A nossa ideia é um bate-papo, uma conversa, e a gente vai esclarecendo as dúvidas dos ouvintes e alguns questionamentos que eu fiz aí. Algumas dúvidas, inclusive, que eu tenho. Espero que vocês consigam me ajudar a esclarecer as minhas dúvidas também. Tá? Bom, não vamos, então, demorar muito. Vamos começar de imediato. Eu vou, primeiramente, perguntar ao Dr. Ariovaldo, começar com um caso simples. Tá? A sua mãe lhe liga, tá? Doutor Ariovaldo, meu filho, desde ontem à noite eu estou com febre de 38 graus, mialgias e dor de cabeça intensa. Começou ontem à noite. Há 5 dias atrás eu me reuni com umas amigas, a gente tomou um chá, e uma delas me ligou ontem dizendo que está com Covid. Certo? Esse é um caso do dia a dia, tá? E eu gostaria de saber de ti e depois dos outros, tá? Qual que é o teu raciocínio e a tua linha aí de investigação, de conduta, num caso desses, tá? Um caso agudo, né? Com uma epidemiologia forte para Covid, né? Mas não tem diagnóstico ainda. O que tu faria na sequência? Assim, desde quando tu solicitaria o PCR, se solicitaria tomo, solicitaria exames laboratoriais, quando se solicitaria e quando, se manda para emergência ou não precisa ainda, tá? Também passando, claro, por qual tratamento tu farias, ou se tu só deixaria ela observando, daria um paracetamol, ó, mãe me liga se tiver falta de ar, ou tu seria mais agressivo, investigaria mais. Vamos ver a opinião dos colegas, começando pelo Dr. Ariovaldo. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para poder participar dessa mesa, acredito que tão esperada por todos nós, né? Que estamos já vivendo essa situação há bastante tempo. A maior parte do que eu for falar é baseado no atendimento
aos pacientes privados no Hospital de Caridade, um hospital com 420 leitos, um hospital grande para o interior do estado, uma vez que o hospital universitário tem outro tipo de posicionamento, ele é um hospital que atende basicamente pacientes graves em UTI. Então, essa nossa conversa vai ser mais baseada no atendimento de pacientes ambulatoriais e que vão, porventura, internar na enfermaria ou na UTI no setor privado, que não há também tanta limitação. Bom, se bem que no setor público também a gente tem toda disponibilidade de exames, enfim. Nesse caso que tu está falando, né, primeira coisa que eu levaria em consideração a idade, comorbidades da paciente, como a gente já tem visto desde o início do quadro, né, que isso impacta em prognóstico, impacta em evolução, em mortalidade, né, os pacientes acima de 65 anos que têm comorbidades principalmente cardiovasculares e diabetes, né, os jovens com obesidade, teve uma certa dúvida a questão de asma, doença pulmonar crônica, parece que a asma tem algumas coisas que a gente pode discutir melhor posteriormente, mas, enfim, eu levaria em consideração comorbidades, levaria em consideração a idade e conversaria com ela. Então, essa paciente me liga, me fala que tem 70 anos, 75 anos, tem uma história epidemiológica muito importante, ainda mais no momento que não tem uma grande circulação de outros vírus, por causa do isolamento, né, social, e os pediatras que digam isso que eu estou falando, né, que realmente confirmam isso. Eu conversaria e perguntaria assim, como é que ela está se sentindo, basicamente, se ela tem dispneia, se ela tem mal-estar. Acredito que isso, numa primeira avaliação, seria muito importante. No meu meio, a gente não tem assim um atendimento virtual, é basicamente por telefone, né? Tem um atendimento da Unimed, aqui chama Alô Doutor, e tem um atendimento no Hospital Universitário basicamente por telefone. Nesse caso, concretamente, eu conversaria com ela e pela idade, eu provavelmente teria comorbidades com essa idade, nossa população, eu pediria para ela no outro dia, ou dependendo do horário que ela tivesse me ligado, fazer uma avaliação clínica, procurar um pronto atendimento para fazer uma avaliação clínica. Nós aqui temos o atendimento centrado no pronto atendimento, ele atende todos os pacientes com suspeita de Covid, e uma unidade de internação que é basicamente um hospital separado do resto, né? Um hospital com 55, 54 leitos, mais 20 leitos de UTI. Ele é anexo ao Hospital de Caridade, mas assim, a tomografia é separada, os exames são separados, então as entradas são diferentes e a gente consegue ter essa dinâmica. O atendimento é feito com médicos plantonistas, há médicos residentes acompanhando, então a gente tem essa condição. Eu pediria para ela ir fazer esse atendimento, para ser avaliado exame clínico, exame físico, sinais de desidratação, que eu preocuparia nessa faixa etária, uma avaliação laboratorial básica, pediria para ela coletar o PCR com 72 horas de sintomas, em torno de 72 horas de sintomas, às vezes a gente não consegue fazer bem assim, né? Às vezes vocês também devem ter essas questões. Tu acha que vale a pena já coletar laboratório no primeiro dia de sintomas? Dependendo da avaliação clínica. Se ela estiver bem, sem sinais de desidratação, sem dispneia, sinais vitais adequados, eu pediria para ela coletar os exames no dia que ela viesse fazer o PCR, que é o que a gente tem procurado organizar, até para diminuir a exposição da paciente, né? É o que a gente faria. Quanto ao exame de imagem, a gente tem conseguido fazer bastante tomografia, mas basicamente nos pacientes sintomáticos respiratórios ou que apresentam saturação. Ou os pacientes que têm, assim, comorbidade, têm uma idade mais avançada, que a gente imagina que possam evoluir de forma inadequada, de forma insatisfatória. Escalas prognósticas, são muito importantes, né? Agora tem essa nova escala que foi lançada recentemente do consórcio da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, né, que parece uma escala bem fácil de utilizar, parece que já tem resultados bem robustos, né?
Mas eu acredito que, mesmo usando essas escalas, a gente termina apelando sempre para história clínica, exame físico, e tentar avaliar o paciente individualmente. Nesse caso específico. Iniciarias algum tratamento? Ela tem febre de 38, mialgias, cefaleia e cansaço, tá? Mas fazem 24 horas que ela iniciou sem sintomas, tá? Então não tem PCR ainda, mas tem uma epidemiologia forte, e não tem dispneia. Tá? E a saturação? Alguma coisa, saturação é 96%. 96. Nesse momento, eu não iniciaria tratamento específico, deixaria os sintomáticos. Com esse quadro que tu está falando, eu faria uma avaliação laboratorial. Faria, assim, uma... Se me permite, então, Perim e Erovaldo, né? É o próximo. Não, só para complementar, assim, né, eu tenho recomendado realmente o PCR, seja feito no segundo ou no terceiro dia, e eu, de uma forma geral, não oriento os pacientes a fazerem uma avaliação laboratorial nesse primeiro momento. A maior parte dos pacientes, claro que cada caso, talvez um paciente mais idoso, com mais comorbidade, sim, né, mas a maior parte dos pacientes, acho que, primeiramente, tem que confirmar o diagnóstico e intensificar medidas de restrição para que evite a propagação da infecção, né. A maior parte dos pacientes, mesmo os mais idosos, vão ter uma evolução boa, né. E acho que esses mais idosos, o que eu tenho orientado é que tem um oxímetro de pulso, que é uma medida objetiva que ajuda bastante, como o Ariovaldo disse, né? E a gente vai monitorar, porque tipicamente, né, a gente sabe que os pacientes que vão ter comprometimento respiratório, eles não vão ter nesse início, né? Eles vão ter a partir do sexto, sétimo dia. Então, dificilmente um exame laboratorial vai mudar a nossa conduta inicial, tá? Porque a conduta inicial vai ser expectante, né? Nós não vamos medicar o paciente cedo. Até porque a gente vai entrar depois na questão de medicação, né? Não tem medicamento cedo que mude alguma coisa em termos de desfecho. Então, o importante é a monitorização e talvez, assim, uma coisa precoce que a gente tem que ver é a questão de desidratação, por exemplo, um velhinho, né, fica 2 dias sem comer, bom, esse paciente pode estar perdendo função renal, daí daqui a pouco a avaliação laboratorial é muito mais nesse contexto do que avaliar comprometimento pulmonar, que raramente vai ser tão precoce. Exatamente. Eu acho que isso que o Leandro falou é mais ou menos o que eu tenho feito também, tá? Não pedir laboratório no início, né? O paciente, muitas vezes, ele até pede, né, pra gente, mas doutor, eu quero fazer uma tomografia, né? Quero fazer exame de sangue. Mas, realmente, a alteração da tomografia no início, várias vezes vai ser normal, né? A gente vê pacientes que no primeiro ou segundo dia fazem tomografia normal, no 7º dia... Mas mesmo esses que vêm anormal no início também, a gente não sabe exatamente se essa é a melhor estratégia, né? Assim, muitos vai vir anormal e vai ser mais angustiante tu ter uma alteração tomográfica precoce que talvez não tenha nenhum significado, né? Então eu também não tenho orientado tomografia precoce. Acho que tem que ter o seu tempo. A maior parte dos pacientes não vão ter uma evolução ruim, então acho que a gente tem que poupar isso para aqueles que começarem a ter sinais ali de que a coisa está se enrolando e está se complicando. Muitos pacientes acabam pedindo por tomografia, né? Eu quero fazer uma tomografia, mas justamente alterada vai dar, né? Mas na maioria das vezes vai dar. Mas, se ele está saturando 98%, sem dispneia, e tem uma toma alterada de 25%, que seja, está alterado. Vai mudar alguma coisa na conduta? Não muda muito, né? Então, acho que a gente acaba pedindo muita tomografia. Não sei o Fábio se ele nota isso... tem sido feita até muita tomografia, vamos dizer assim, sem muitas vezes necessidade, né? Na Inglaterra não fazem tomografia, por exemplo. Bom dia a todos, bom dia Perim, obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar. Realmente, talvez a realidade no sistema público seja um pouquinho diferente, né? E a gente receba com mais frequência o paciente não tão precoce como desse caso clínico, né? O paciente que já procura com mais sintomatologia, com mais sinais de gravidade. Mas, realmente, eu estou de acordo com os colegas. Eu acho que a avaliação clínica é o mais importante para as decisões a seguir, né? Seja de exame laboratorial, seja de exame tomográfico, né? A gente, nos ambientes em que eu estou trabalhando, nos hospitais públicos aqui de Porto Alegre, a tomografia... tem sido feita, tem sido realizada, mas talvez com um pouquinho menos de liberalidade do que a gente vê nos outros ambientes, né? Eu acho que a tomo teve um papel muito, muito, muito importante nas fases mais iniciais ali da pandemia,
em que o diagnóstico demorava, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? A gente tinha dificuldade para ter o PCR, o resultado do PCR demorava, e às vezes, né, e a gente não tinha noção ainda de que a prevalência estava aumentando, que a incidência do Covid estava aumentando, a gente tinha dúvida, será que é Covid, será que é outra virose, será que é algum outro quadro clínico, inclusive pneumonia bacteriana, e aí o padrão tomográfico nos ajudava muito antes da gente ter o PCR, né. Mais recentemente a gente tem tido mais disponibilidade, mais agilidade no resultado, né, então a gente tem usado menos a tomo nesse contexto ultra precoce. Eu concordo que acaba sendo mais útil para o paciente que a gente ou está na dúvida de internar, né, ou quer avaliar a gravidade depois da internação. A tomografia, acho que entraria nesse contexto, mas ela é sempre informativa, né, diagnóstico diferencial, condições associadas que podem estar junto ali, nos deixam na dúvida no raio-x, né. Realmente, os ingleses, pelo que a gente vê, eles são mais conservadores na solicitação da tomo, né, e a gente vê séries grandes em que poucos pacientes fizeram tomo, e editoriais e defesas defendendo o raio-x, né, defendendo o uso do contexto clínico, confirmação com PCR, avaliação clínica global e raio-x, com a tomo, na maioria das vezes, não mudando a conduta. Claro, é diferente da situação, por exemplo, diagnóstico diferencial ou diagnóstico de embolia, né, de angiotomo e tal. A gente está falando da tomo para caracterizar a doença no início, né? O paciente que está indo bem, né? O paciente que está indo bem não precisa fazer tomografia, certo? Não precisa, né? Concordo. Mas isso... Basicamente, para o diagnóstico diferencial ou o cara já tem PCR positivo. E isso, como o Fábio disse, no início demorava uma semana para sair, 10 dias. Aí a tomografia tinha um papel maior, porque ela nos dava diagnóstico presuntivo de Covid. Hoje em dia tem lugares que fazem em 6 horas o PCR aqui em Porto Alegre. Tu faz no mesmo dia já tem o resultado. No máximo 24 horas tu já tem o resultado. Então a tomografia acaba mais complicando às vezes e até gerando angústia, porque vidro fosco vai ter, em geral. E do que se o paciente está indo bem, ambulatorial, a maioria não precisa, né? Isso acho que é importante a gente dizer até para os pacientes, porque eles querem fazer uma tomografia, muitas vezes, né? E outra coisa que a gente vê na tomografia, às vezes, que atrapalha, né? Porque hoje os laudos têm sido quantificados, né? Então, às vezes, o paciente que tem muito pouca alteração, ele recebe um laudo de menos de 30%. Menos de 30% para nós talvez seja pouco, para um paciente que olha aquilo é um pavor. Né? Exatamente. Então, assim, realmente a tomografia a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer no momento certo e no paciente certo. E não é algo que tem que ser feito para todo mundo e muito menos no início. Certo. Bem, ainda a questão do laboratório. Tá? Não sei como que vocês têm feito, o Ariovaldo até disse que faz mais precocemente no paciente com mais comorbidades. Mas o que a gente vê é que também o laboratório, inicialmente, em geral, ele dá normal, ou um pouco alterado e não ajuda muito. Tá? Eu quero ver a opinião de vocês, nesses pacientes ambulatoriais, tenho feito, em geral, no 7º dia de sintomas em diante, uma coleta de exames básicos, hemograma, proteína C reativa, LDH, CK, D-dímeros, tá? E troponina, tá? Isso não, na verdade, não está escrito, né? Tem que se fazer isso, certo? Eu acho que para o paciente ambulatorial. Mas eu tenho visto muitas alterações de D-dímeros, principalmente, nesses pacientes que estão com poucos sintomas, muitas vezes, tá? Então, estou com tosse. Só que os pacientes perguntam, doutor, eu posso ficar tranquilo que eu não vou ter nada mais? Eu estou já no 10º dia de sintomas. Eu digo, transmitir, tu nem transmite mais. Mas eu estou tranquilo, não vai me acontecer nada, não posso ter uma embolia. Então, assim, até por uma questão de preservação, eu tenho pedido. Eu quero saber de vocês se vocês têm pedido exames laboratoriais nos pacientes privados, principalmente. Eu acho que no público complica um pouco, né? Ambulatoriais, privados, com sintomas leves. Eu acho, Perinho, na mesma linha de raciocínio de antes, eu acho que eu só vou pedir naquele paciente que eu acho que não está evoluindo bem, porque o que muda a decisão, tá, de qualquer atitude que a gente vai tomar, se a gente vai hospitalizar o paciente ou não, tá? Porque o tratamento hoje, tá, que a gente tem disponível, que é basicamente de forma clara é o corticoide, ele deve ser usado nos pacientes mais graves que estão hospitalizados.
Então, assim, se uma conduta não vai mudar a minha conduta ali na frente, eu não faço. Então, se o paciente está piorando ali pelo 6º, 7º dia, se ele está dando sinais, está com febre persistente, ou a fadiga está persistente, ele não está melhorando, ou começa a ter falta de ar, esse paciente tem que fazer essa avaliação, porque talvez a gente mude. Senão, eu acho que, de novo, vai ter alterações, como tu mesmo disse, daí o dedímero vai estar em 600, o que eu vou fazer com o dedímero de 600? Provavelmente nada, né? Agora, sim, essa garantia de que o paciente vai ter, infelizmente a gente não tem, porque a gente tem visto casos raros de pacientes que complicam de forma diferente, mas a gente não pode, acho que, tratar no contexto da raridade, a gente tem que tratar, acho que... Vamos ver até o que o público fala aí sobre isso, talvez tenha algumas opiniões. Eu acredito mesmo sem evidência, eu tenho... Vamos ver o que o Arovaldo pensa aí que tem tratado. Eu acredito que, novamente... Com dedímeros de 1.500, por exemplo, eu tenho deixado uma anticoagulação profilática, porque a gente tem visto até jovens e que têm embolia, estão indo bem, com tosse, com alguma coisa, uma anticoagulação subdose, tá? Por exemplo, Xarelto, 15 miligramas, aí 15 dias, repete o dedímeros depois de 15 dias e ele está normal, né? Evidência não tem, mas a gente tem visto casos de pessoas, às vezes, jovens ou mais velhas que têm trombose, embolia, enfim, e a gente quer evitar. O que tu acha, Leval? Eu acho que, novamente, como a gente está falando, esse é um terreno pantanoso e a gente tem que ir com avaliação clínica individualizada. O paciente jovem que está evoluindo bem, ele vai ligar, tu vai pedir para ele voltar em 3 dias, coletar o PCR e tu vai acompanhando a avaliação clínica, conversando. Esse paciente não vai precisar fazer tomografia, exames, entendeu? Ele está evoluindo bem. Agora, o paciente que tem comorbidade, o paciente que não está evoluindo bem, o paciente que está com dispneia, esse tu vai ter que fazer os exames, tá? E aí, muitas vezes, quando a gente começa a pedir exames, começa a ter resultados que não são esperados, ou que a gente vai ter que interpretar e dar um retorno para o paciente. Como o Leandro falou, ele olha, tem 30% de evolução, de comprometimento pulmonar, ele quer saber o que é aquilo. E, né, muitas vezes o colega faz uma tomografia, tem 10%, eu não sei por que razão, daqui a uma semana, daqui a 2, 3 dias ele faz outra, tem 20% e ele está bem. E tu tem que explicar o que aconteceu. Essa questão dos dedímeros é um problema, isso não tem uma evidência maior, o paciente olha aquilo, um dedímero acima de 1.000, e vem perguntar, doutor, o que vai acontecer? Será que eu tenho risco de ter algum problema? E a gente não pode dizer para ele que não tem risco, aí tem que ver o risco, se ele tem história prévia, se ele está imobilizado, e eu também tenho utilizado em pacientes com dedímero elevado, que estão sintomáticos, a rivaroxabana 10 miligramas, mas assim, sem uma evidência concreta e assumindo um risco, que se houver uma complicação, a gente está fazendo um uso off-label. Essa que é a questão de usar essas medicações dessa forma, né? Eu concordo, eu acho que a gente não tem essa resposta ainda e talvez não tenha até o final da pandemia para essa situação específica de elevação de dedímeros num paciente antes da internação, né, num paciente sem clínica de embolia e etc, né? Então, é um uso off-label, é um uso que não tem documentação. Sobre os exames laboratoriais, talvez o que a gente tenha mais embasamento seja os 2 exames que entraram nos critérios aquele do 4C, né, que é o score de prognóstico que ajuda a decidir internação, né. Ali, a maioria dos fatores são fatores clínicos, mas entra a proteína C reativa e função renal, ureia, né, semelhante ao do CURB, que entra ureia também, né? Então, naquele momento, como o Leandro disse, assim, o paciente que está patinando, tem sintomas ali que a gente está na dúvida, pode ser o paciente que vai precisar de internação, esses 2 exames ajudam a entrar, a pontuar no score ali, né? Talvez o que a gente tenha de mais evidência para esse momento sejam esses 2 exames para a gente pontuar. Eu acho que é importante lembrar, assim, os exames, eu acho que talvez o pessoal que está em casa talvez não veja tanto paciente COVID, geralmente eles vêm, as coisas vêm de certa forma somadas, tu não vai ter um dedímero subindo e o resto indo bem. Normalmente tu tem um dedímero subindo no paciente que está com febre persistente, que está com a proteína C elevada. Então eu acho que o contexto isolado de dedímeros altos é muito incomum, assim, por isso que eu acho que eu tenho a tendência de não valorizar no paciente bem isso, diferente do contexto pós-hospitalar, eu não tenho recomendado no paciente ambulatorial anticoagulação profilática, porque não tem evidência e acho que ela pode fazer mal. A gente tem que lembrar que pacientes podem sangrar, né? Não é
Quando a gente dá zinco, por exemplo, não faz mal, acho que não tem que usar, mas pelo menos não faz mal. Acho que anticoagulante, às vezes, tem risco, né? A gente tem que lembrar que o paciente pode sangrar, pode ter uma úlcera, enfim, tem complicações. Então, eu tenho, nessa questão de falta de evidência, eu tenho, né, um paciente ambulatorial não tem recomendado. Me diz uma coisa, vamos entrar numa questão mais polêmica ainda, que é o tratamento, tá? Por enquanto, vocês não falaram nada de tratamento, tá? Nesse paciente ambulatorial, que está com 2, 3 dias de sintomas, no caso, a sua mãe ou a sua tia continua com febre e sem dispneia, tá? Mas mialgias, dor de cabeça e o PCR veio positivo, tá? Quem de vocês aí daria algum tratamento além de sintomáticos? Ariovaldo. Pois então, já que é polêmica, né, vamos continuar então. Eu, pessoalmente, ainda não estou plenamente convencido de que a cloroquina, a hidroxicloroquina, precoce, em dose baixa, não tenha algum benefício nos pacientes. Isso é uma opinião pessoal. Então, no paciente que tem pouco tempo de sintomas, né, menos de 5 dias, eu abordo, né, peço para o colega que está no pronto-socorro que me ligou conversar, explicar, né, ver qual é que é a posição do paciente, se ele aceita preencher um TSLE, o que a gente fazer o eletrocardiograma, né, e começar a medicação na dose baixa, né, 500 de 12 em 12, depois 1 por dia completar 5 dias. Nesses pacientes, a gente faz o eletrocardiograma, calcula o intervalo QT e repete em 72 horas, se for um paciente idoso com comorbidade, como o pessoal da Sociedade Brasileira de Cardiologia orientou. Mas nesse vamos dizer assim, contexto, né, de um paciente com sintomas menos de 5 dias, né. E com chance de progressão, assim, não é um jovem de 18 anos. Não, sim. Que é um paciente que eu imagino que vai ter... Pode colocar na escala, que eu acredito que ele vai ter fatores de risco e possa evoluir de maneira desfavorável. Tem dado só hidroxicloroquina ou mais azitromicina? O que tem feito? A gente termina associando com a azitromicina. Ivermectina? Ivermectina, até eu pessoalmente, eu vou ser bem honesto, eu uso pouco, assim, eu não tenho utilizado muita medicação. Vitamina D? Não, essas vitaminas eu não tenho prescrito. E corticoide? Olha, eu acho que depois do recovery, né, para o paciente que não tem hipoxemia, né, o corticoide não é benéfico e tem uma tendência a fazer mal, né, mesmo 6 miligramas, né. O paciente que vai se beneficiar do corticoide, ele provavelmente vai estar internado. Eu não me recordo de ter utilizado corticoide em paciente ambulatorial pela COVID. Por outra, paciente que exacerbou um DPOC, aí é diferente, exacerbou uma asma, né? Então, aqueles famosos 6 miligramas da dexametasona, nós basicamente vamos usar no paciente que precisa de O2, ou por qualquer forma, ou que está em ventilação mecânica, que parece que o benefício é maior. Aí depois nós vamos discutir a questão de usar doses maiores em pacientes graves, né? Isso acho que vai ser mais para frente. Leandro, mas corticoide ambulatorial não tem. O que tu faz? Espera. Eu diferentemente, eu estou convencido de que a hidroxicloroquina não tem papel, né? Eu respeito, acho que é um tema novo que a gente tem as suas opiniões, mas para mim é um assunto absolutamente definitivo no meu entendimento. Nós temos a história da cloroquina, começou com aquele estudo francês, começou com estudos in vitro que mostravam que a cloroquina funcionava, né? Então, para quem conhece um pouquinho da história da cloroquina, a cloroquina já foi tentada usar no HIV, né? Junto com a ZT, depois saiu que não funcionava, depois no SARS, depois na influenza, e nunca ela funcionou. Então, no COVID, começou com um estudo francês, não é uma corte de menos de 50 pacientes, né? Um estudo totalmente inadequado, que mostrou algum benefício. Aí o mundo inteiro passou a usar a cloroquina, todos nós passamos a usar, isso foi em março e abril, eu acho que com razão, não tínhamos nada, né? Quando a gente não tem nada, a gente vai com a melhor evidência que a gente tem, que são séries de casos, relatos de casos. Mas a partir de abril, de maio, começou a sair grandes ensaios clínicos em pacientes graves, em pacientes moderados e em pacientes ambulatoriais, seja precoce, né, e seja mais tardio, e todos eles foram negativos. Todos os grandes ensaios clínicos controlados foram negativos. Então, para mim, o assunto da hidroxicloroquina está encerrado. Eu não recomendo para ninguém, inclusive hoje em dia tenho dito para os pacientes que eu acho que eles não devem usar. Tá?
Outras coisas, como, por exemplo, zinco, né, magnésio, né, são coisas muito teóricas, né, assim, e que estão muito longe, né, de estar bem estabelecidas. Então, eu acho que a gente também não deve recomendar, né, até porque a chance de alguma dessas coisas funcionar é baixíssima, né. O corticoide, acho que essa é o grande, essa nossa grande, tem vários estudos mostrando benefícios do corticoide. A gente tinha muito medo de usar corticoide lá no início, porque no SARS ele era prejudicial, então a gente queria entender qual era o nicho certo. A gente já estava começando a ter os pacientes internados graves, e para alguns a gente estava dando, e a gente via que o corticoide parecia ajudar, mas a gente faltava, assim, um dado para nos orientar um pouco. E acho que o estudo Recovery, apesar de a gente já ter agora 6 ou 7 ensaios clínicos que mostram benefícios com corticoide, o Recovery é o maior deles, né? São mais de 3 mil pacientes que mostram, então, claramente que no paciente grave, o corticoide muda desfecho de mortalidade. E o que é o paciente grave? É o hipoxêmico ou o paciente na UTI com hipoxemia grave. No paciente hospitalizado, que está com a saturação acima de 94%, não houve benefício algum, inclusive uma tendência de que talvez pudesse ser pior. Isso, de certa forma, condiz também com o tempo de evolução, né? Então, esses pacientes mais graves, tipicamente, eles têm mais de 7 dias de sintomas, enquanto os pacientes mais leves têm menos. Então, com aquela ideia de que no início a gente tem muita replicação viral, e se a gente der corticoide pode piorar, eu acho que o estudo Recovery mostra isso. Então, assim, corticoide, para quem que é? É para os pacientes que têm mais de 7 dias de sintomas, tá? E que estão com hipoxemia, ou que a gente talvez esteja vendo que está evoluindo para hipoxemia. Às vezes a gente já sente isso, o cara está com 99 de saturação, 95 no outro dia, e está piorando. Esse cara, eu acho que já vale a pena a gente dar. Então, aí o Leandro, então, deve dar precocemente. É importante relatar isso. Nessa onda de pacotes de tratamento precoce, que estão errados, muita gente está inserindo, né, o corticoide precocemente. Isso é um erro grave, no meu entendimento. A gente tem recebido pacientes jovens, sem comorbidades, que deveriam ter um desfecho absolutamente inocente, que estão sendo hospitalizados com quadros graves porque usaram corticoide precocemente. Então, nessa questão de dar alguns medicamentos, tem que entender que não deve se dar corticoide precocemente. Isso eu acho que é muito importante essa mensagem para todos. Eu não estou chamando o Fábio ainda porque ele tem mais experiência com os internados, tá? Mas ainda, por isso que eu ainda vou comentar dos ambulatoriais. Isso que o Leandro falou é importantíssimo, né? O pessoal tem saído das emergências com corticoide, tá? Muitos, eu atendo direto, o paciente sai com azitromicina, que a azitromicina todo mundo dá, mas não tem evidência também, né? Certo? Mas todas as emergências saem com azitromicina. E prednisona, né? De cara, com 3 dias. Então, acho que isso é ponto pacífico. Não se dá corticoide, pelo menos antes do 7º dia, em geral, né? De sintomas. Embora a gente sempre tenha que também sintomas, às vezes o paciente diz que começou com sintomas hoje, mas se tu for buscar na história, ele já está uns 3, 4 dias com sintomas, porque ele considera sintoma febre, certo? Então, ele, cansaço, dor de garganta, já tem 4 dias antes, né? Mas, a gente vai comentar mais, mas eu não sou tão xiita com essa questão do corticoide só para hipoxemia, tá? Isso que o Leandro falou, ele já abriu uma brechinha aí na evidência dele, viu? Que o paciente que ele nota que está indo um pouco, está já mais do que 7 dias, ambulatorial, mais do que 7 dias. Proteína C reativa alta, né? LDH limite superior alto, já está mais com o 7º dia, está com tosse ainda. Corticoide. Eu acho que não há nenhum. E o paciente melhora, tá? Então, diminui. Está com tomografia com pneumonia em organização, com vidro fosco, pneumonia em organização, já está com mais de 7 dias. Saturação não precisa de oxigênio, mas está em 95. Tá? Eu acho que não dá para dizer que não pode se usar o corticoide só porque ele não está com oxigênio. Não pode ser precoce, foi isso que eu disse. Sim, não pode ser usado precocemente. Agora, sim, vai ter casos diferentes. Eu acho que tem um caso mais tardio, tá? Que às vezes o paciente realmente faz uma pneumonia em organização, tá? E que talvez o corticoide possa ter benefícios, mas eu digo que talvez porque a gente não tem evidências. Mas, assim, eu acho que é muito importante que, assim, o corticoide precoce, ele pode ser muito prejudicial. Não, precoce fechou a questão, não tem. Mas depois do 7º dia, embora o recovery não tenha mostrado benefício em mortalidade, eu acho que clinicamente a gente vê melhora, assim, de sintomas, ao menos, né? Não dá para dizer de mortalidade nesses pacientes. Mas a gente sempre corre riscos, né? Eu acho que a gente corre risco. Eu acho que se a gente der corticoide para um paciente que vai ter uma evolução boa, corre um risco de fazer com que esse paciente tenha uma piora. Então, assim, sempre a gente põe numa balança o risco do corticoide e o benefício do corticoide. Então, assim, eu pessoalmente... usar o corticoide bem, né?
Está acostumado, mas não para Covid, né? Então, assim, a Covid, quantos pacientes daqui a pouco não é. Mas quantos pacientes daqui a pouco não vão piorar, né? Um que seja, né? Bom, então, assim, é uma zona meio nebulosa. É nebulosa. Rapidamente, tá? Então, o Ariovaldo dá hidroxicloroquina para alguns. O Leandro nunca dá. O Fábio não vou perguntar, porque ele só está vendo internados. Mas assim, eu posso responder, Perim, eu acho que eu vou seguir a mesma linha do Leandro. Ainda é um tema que tem brechas, que tem, né, respostas ainda não definitivas em algumas áreas. Mas à medida que passou o tempo, como o Leandro falou, né, assim, a evidência para não usar a hidroxicloroquina em pacientes internados já é muito robusta, em internados, né, por causa do braço de hidroxicloroquina do Recovery, que é com N grande, né, uma evidência do mesmo tamanho do corticoide, vamos dizer assim, né, a favor do corticoide, né? E contra a hidroxicloroquina. E o que a gente viu ao longo do tempo, né, que aqueles primeiros estudos, mesmo estudos retrospectivos de internados, mostravam algum benefício, né, e que foram muito claramente negados pelo ensaio clínico, né. E aí depois, se a gente for olhar os melhores ensaios clínicos de hidroxicloroquina como tratamento precoce, assim, né, que conseguiram pegar os pacientes ali não no primeiro, segundo, mas no terceiro, quarto dia, né, tem um estudo espanhol e tem um estudo americano, canadense, né, que foram negativos, né, que foram claramente negativos. Então, quando a gente sai do retrospectivo, do não controlado, né, e a gente randomiza os pacientes, a evidência muda claramente de lado, né, então, embora tenha uma pequena brecha, talvez, né, mas eu acho que, nesse momento, mesmo para o tratamento inicial do ambulatorial precoce, a evidência é contrária. Estão vendo um gráfico? Não. Agora sim. Agora está abrindo uma outra tela. Eu para mim, assim como o Ariovaldo, essa questão da cloroquina precoce não está ainda para internados também, assim como o corticoide depois do 7º dia, e para hidroxicloroquina internados, que foi a grande maioria dos trabalhos foram com isso, a coalizão também, e não tem sentido nenhum. Para pacientes ambulatoriais, eu não estou convencido ainda. Ainda vão sair mais ensaios clínicos, e mesmo os que deram negativos, como esse que o Fábio citou, que é do New England, quando não deu significativo, porque o N é baixo, mas quando tu vê que foi um ensaio de pós-profilaxia, quem tomou a cloroquina um dia depois da exposição, desenvolveu Covid em 6,5%. Quem tomou placebo, 14%. Então, assim, é uma evidênciazinha. Não é assim, não dá para dizer que não funciona nada. Esse outro ensaio clínico randomizado, também com pós-profilaxia, vejam as curvas. Placebo, hidroxicloroquina 2 vezes por semana, hidroxicloroquina 1 vez por semana. Teve poucos pacientes, 400 pacientes. Não chegou a ser significativo. Não está aparecendo na tela, seu artigo. Não dá para dizer com certeza de que não há nenhum efeito da hidroxicloroquina. Porque, nitidamente, há menos casos de doentes no grupo hidroxicloroquina do que no placebo. Então, assim como aqui, há diferença, não significativa, mas se fosse um ensaio clínico da cardiologia, com 10 mil pacientes, a significância seria enorme. Se ela existisse, Perim. Exatamente. A significância. Exatamente. Senão. A significância existiria se ela existisse, mas ela provavelmente não existe. Os trabalhos hoje não mostram isso, Perim. A gente não pode agora pegar pedaços de estudo e começar a tentar extrapolar. Esse não é um pedaço, é o estudo completo. Tá? Esse é o estudo completo. Um N pequenininho ali, né? 494 pacientes no placebo, 494 pacientes com uma semana e 495 pacientes usando 2 vezes por semana. Também, mesmo no ensaio clínico de tratamento precoce, aquele do espanhol, do Annals, tá? A gente vê que não houve, de novo, são ensaios pequenos, né? Com poucos, 490 pacientes no total. Não houve significância no final, mas, de novo, as curvas são diferentes, embora sem significância. Sintomas no grupo cloroquina terminaram mais cedo. Quem usou mais do que 75% das doses de hidroxicloroquina, ou seja, quem usou medicamento mesmo, teve 19% a menos na escala de sintomas. Quem usou hidroxicloroquina internou 5%,
e quem não usou, 10. Então, era um grupo muito saudável. Então, a grande questão, acho que eu vejo ainda, é que não se mostra significância, porque esses estudos, primeiro, são pequenos, segundo, a grande maioria não é precoce, e terceiro, pegam pacientes muito saudáveis. Então, esse da pós-profilaxia, pacientes de 40 anos, mulheres, que têm poucos eventos. Então, o que eu tenho feito, assim como o Aerovaldo? Usado em quem concorda, né? Quem quer, tem pacientes que querem usar, eu não sou contra, em pacientes que eu vejo que têm chance de progredir. Então, pacientes acima de 50 anos, ou obesos, ou diabéticos, que estão no início do tratamento. Pacientes que têm 18 anos, que têm 30 anos, isso não tem que fazer nada mesmo. Tá? Agora, um paciente que já está com 50 anos, eu tenho medo de piorar. Se ele quiser usar, não, eu acho que não tem que proibir. Todos nós temos medo que esses pacientes piorem, só que não é por isso que a gente vai estar aqui, assim... Não, eu só não tenho que proibir. Acho que não é ainda, eu não estou seguro, nem o Ariovaldo, de que é um assunto terminado, ao contrário do assunto dos hospitalizados. Esse, ninguém usar é má prática. Assim como usar corticoide... Mas isso que eu digo assim, não funciona no HIV, não funciona no SARS, não funciona na influenza, não funciona no caso grave, não funciona no caso médio, não funciona na profilaxia, não funciona no caso leve, talvez vai funcionar nos 50, 70 anos, né? Não funciona. Eu estou muito convencido, mas eu entendo que ainda falta tem algumas lacunas de evidência, de ausência de evidência. Né? E talvez, a minha lacuna é essa, paciente que não é tão saudável, ou seja, um paciente que tem risco de progredir, tá? Que usa precocemente, a própria meta-análise do Bridges diz que a cloroquina diminui 4,7 dias de sintomas, ou seja, não é inócuo, não é um placebão, tem algum efeito. Nas curvas que eu mostrei, tem algum efeito também. Bom, se é significativo, se vale a pena correr o risco, aí eu não sei. Tá? Aí é uma questão individual, mas uma questão que a gente tem que levar em conta, saiu ontem também publicado no European Respiratory, no European Cardiology, tá? Uso de hidroxicloroquina, atividade arritmogênica. Conclusão, a hidroxicloroquina administrada... Estão vendo? Não. Desculpa. Tá. Pode compartilhar aí. Saiu ontem, tá? Então, esse medo de efeitos colaterais, eu, por exemplo, nos pacientes ambulatoriais que não têm histórico de cardiopatia, eu nem tenho pedido eletro, tá? Aqui, ó, hidroxicloroquina foi administrada, é segura para um curto período de tempo em pacientes com COVID, independente do cenário, se é internado, se é ambulatorial, se é UTI, né? Causando apenas modestos prolongamentos do QTC, não diretamente atribuídos a mortes por arritmia. Então, na série deles, de 600 e poucos pacientes, todos usaram cloroquina e ácitro na maioria dos casos, não houve nenhuma morte atribuída, nenhum caso de arritmia, e o prolongamento do QT nunca foi associado a parada na medicação, só em 1% dos casos, mas em pacientes na UTI, e esses a gente não usa mais. Então, na verdade, os reumatologistas usam a tempo hidroxicloroquina e não tem, nem pedem eletro. Eu acho que a nossa discussão é uma discussão técnica de evidência ou falta de evidência, que, enfim, quanto à eficácia, acho que quanto à questão de para-efeito e risco dela, não, acho que não tem, porque não tinha um ano, agora não vai ter agora, né? Vendia um remédio sem receita. Do para-efeito, entendeu? Então, na verdade, não existe praticamente nas doses. O remédio que era vendido sem receita na farmácia, nós não via falar de para-efeito cardíaco, agora virou, eu acho que é a questão talvez mesmo. Talvez o paciente na UTI, que é grave, em choque séptico, tu dá uma hidroxicloroquina, pode ser que ele dê arritmia. Mas no paciente ambulatorial, não tem. Mas realmente é um motivo de discussão e eu acho que é por isso que a gente está aqui. Muito bom. Aí isso aí era polêmico. Vamos passar para outro ponto. Quando tu interna o paciente, Leandro? Eu acho que nesse cenário que a gente, de certa forma, começou a discutir, né? É o paciente que está evoluindo com dispneia, acho que esse é um critério importante, ou a presença de hipoxemia, uma saturação abaixo de 95, é um paciente que tem uma tomografia com mais de 50% de alterações, tá? Ou às vezes, né, obviamente, a gente vai muito também daquela avaliação clínica de um paciente que está, às vezes o paciente vai pela segunda ou terceira vez na emergência, esse paciente está claramente demonstrando que não está bem, tá?
Mas os critérios objetivos maiores são com relação à parte de sintomas respiratórios, dispneia, hipoxemia ou alteração de imagem, né? Acho que esses são os principais. Fábio, aí nos hospitais clínicas de Conceição, vamos dizer assim, que a gente acho que nos hospitais públicos acaba tendo, talvez se postergando um pouco a internação por questão de sobrecarga de leitos, enfim. Quais os critérios que têm se usado na emergência para internar o paciente? Eu acho que são os mesmos, eu acho que não tem tanta diferença assim, né? A gente tinha muito medo de colapso, de sobrecarga das emergências, né? De faltar recurso, mas com toda a organização que foi feita, toda a estrutura que foi ajuntada à estrutura previamente existente, eu não acho que tenha, assim, que pacientes estejam não internando por indisponibilidade, né? O que acontece, às vezes, o paciente no sistema público, ele pode chegar mais tarde, né? Assim, né? Por motivos extra-hospitalares ou extra-estrutura de saúde, né? Então, isso talvez até se reflita em mortalidades maiores no sistema público, mas os critérios são os mesmos que o Leandro estava falando, assim, eu acho que é uma avaliação clínica, principalmente, né, que a gente leva em conta sintoma, leva em conta a dispneia, leva em conta principalmente a hipoxemia, mas no paciente hipoxêmico não tem dúvida, né, ele vai internar, mas o paciente não hipoxêmico. Não hipoxêmico, às vezes a intensidade dos sintomas, às vezes tem aquele sintoma que nem está com tanto sintoma respiratório, aquele paciente que nem está com tanto sintoma respiratório, você tem muita viremia, muita prostração, muita mialgia, né? O cara não está se alimentando direito, não está se hidratando, vai mais ou menos por aí. Eu acho que agora, mais recentemente, né, a gente entendendo melhor cada fator que pontua prognóstico, né, além de idade, comorbidades, os exames, como a gente comentou antes, né, principalmente proteína C reativa, que teve mais correlação, a gente sabe que outros também têm, né, LDH, dedímeros, etc., tem correlação com o prognóstico, tudo isso é levado em conta. Eu gostaria também de reforçar uma coisa que o Leandro falou, que me chama a atenção, o paciente que volta ao pronto-socorro. Normalmente, aquele paciente que volta, a gente já acende uma luz amarela. E nesse caso, que a gente ainda está um pouco inseguro, sem grandes evidências, né? O paciente que retorna, eu não estou bem, eu não estou me sentindo, eu tive há 3 dias, tem uma toma que não é muito alterada, uma saturação que está bom, mas ele não está se sentindo bem. Eu acho que esse paciente também a gente tem que considerar a possibilidade, mesmo com o risco de internar, às vezes, pacientes que não precisariam, ou ter uma internação mais breve, né? Isso aí que o Fábio falou, que ele concordo. Eu concordo, porque, assim, a gente, vendo os casos, né, assim, tem alguns casos que a gente consegue prever ou imaginar a evolução, e tem outros que a gente não consegue, né, assim, então, mas por que vai internar esse paciente que está saturando 98%, que tem um raio-x quase normal, que tem uma toma com pouco comprometimento, mas tem alguns pacientes que evoluem mal a despeito dessa apresentação nos exames não tão exuberante no começo, né? Tem muito paciente que tem desproporção entre clínica e radiologia e evolui rapidamente depois. 15 minutos, tá? Então eu vou fazer perguntas e quero respostas rapidíssimas, ok? Tá? Sem titubear. Vamos lá. Por exemplo, paciente esse que chega na emergência, tá? Tá sem hipoxemia, tá? Dedímero, mas fez exames. Proteína C reativa tá 30, dedímeros 1.500. Interna ou não? Só pelo dedímero não internaria, se ele tá bem. E deixa alguma coisa, libera o cara, tranquilo? Para esse de 1.500, eu, a despeito dos 2.590, que é a evidência mais recente do ponto de corte para TEP, com esse 1.500, eu consideraria fazer uma angiotomo e talvez deixar o xarelto de 10 miligramas. Tá. Leandro? Que idade e comorbidades o paciente tem? 70 anos, 1.500 de dedímeros, LDH 500 e saturando 95. Libera ou não? Eu acho que aí esse é o caso talvez limítrofe, se tu vê, aquele feeling clínico pode ajudar, eventualmente esse paciente com esse dedímeros pode ser um marcador que esse paciente necessite ficar internado, né? Eu não me sinto à vontade, se eu tenho receio que ele possa ter embolia, né, eu acho que ele tem que ficar internado e se ele fosse para casa, assim, sem um quadro mais grave, eu não daria anticoagulação preventiva. Internaria, então. Possivelmente, acho que... Eu concordo, a decisão da internação, como o Leandro falou, pode depender ali do feeling, né, e da avaliação de outros fatores que não estão citados aí. Eu não anticoagularia
né, baseado no exame laboratorial. A decisão de investigar com angiotomo vai ser baseada nos outros critérios. E se o paciente for liberado, acho que é um paciente para ser reavaliado clinicamente em pouco tempo, né? Talvez ele não precise internar, mas precisa de uma reavaliação precoce. Perfeito. 72 horas ou menos, né? Eu faço como o Ariovaldo, libero com xarelto. Nem peço angiotomo, que vem normal. Tá? Mas, bem, isso não tem evidência. Bom, já tem comparação, né, entre os TEPs. Não tem evidência. Mas vamos ver mais uma coisa. Questão do paciente que interna, tá? O pessoal está comentando se vocês acham que 6 miligramas de Dexa é suficiente ou vocês têm usado doses maiores em pacientes mais graves. Fábio. A princípio, a gente tenta usar a dose que está documentada como benéfica, né? Até tentando limitar efeito adverso, porque a gente está vendo bastante hiperglicemia, por exemplo, né, nesses pacientes. Eventualmente, o paciente, né, com mais obeso, né, de mais peso, ou o paciente com infiltrado mais extenso, eu tenho dado uma dose um pouco maior, né, sem muita comprovação. A questão do corticoide é essa, a gente sabe que o remédio funciona, né, essa foi a dose que foi testada. Pode ser que uma outra dose seja tão eficaz mas depois quanto, saíram ou até outros maior. Estudos com doses maiores, né? Saíram estudos com doses maiores já. Mas os outros estudos com corticoide, até a maioria foi interrompido depois que o Recovery divulgou o resultado, né? E foram incluídos naquela meta-análise do JAMA, né? Então, talvez essa resposta de dose maior a gente não tenha. Mas eu acredito que caso a caso, né? Na situação de mais gravidade do paciente maior, e depois, na fase mais de recuperação, pensando em pneumonia e organização, a gente pode estender tempo e pensar em doses diferentes, né? Eu tento, a princípio, usar a dose de 6 miligramas de Dexa e adaptar em alguns casos específicos. Perfeito. O estudo Coalizão, né, foi com uma dose maior, né? Acho que tem que valorizar o estudo brasileiro, foi nosso, e vários hospitais participaram, né? Usou 20 miligramas de dexametasona nos primeiros dias, depois 10. Mas, assim, os resultados não foram tão expressivos que nem o estudo Recovery. Claro que o Recovery tinha um N bem maior. Então, acho que, assim, a regra é 6 miligramas de dexametasona. E daí, individualmente, eu acho que cada caso tem que ser muito bem discutido e a gente, eventualmente, no Moinhos e na PUC, tem usado, em alguns casos, muito bem selecionados e discutidos, normalmente, aí, com o grupo da UTI, uma dose mais alta para os pacientes mais graves, aí, que não responderam bem ao quadro inicial e tu excluiu outras situações. Né? Uso de corticoide, tipo metil... Nem pensar, eu acho que isso é um erro, no meu entendimento, assim, muito grande, né? Mas saiu um estudo positivo aí. Bom, tem estudos positivos... Não, ensaio clínico. Com mini pulso terapia, o resultado foi... 250 miligramas, o grupo controle não tinha recebido corticoide na sua maioria, né? Então, assim, é um estudo muito... Eu sei o que você está falando, é um estudo muito limitado. Tá? Eu acho que tem alguns pacientes que se beneficiam de uma dose mais alta de corticoide, mas eu acho que pulsar um paciente com as evidências que a gente tem hoje é muito temerário. Né? Acho que tem grupos que têm feito isso e têm tido resultados muito ruins. Ariovaldo? Eu sigo mais ou menos essa mesma linha. A gente começa e tende, nos casos que não evoluem bem, que tem um infiltrado muito extenso, discutir usar uma dose maior. Começa com 6 e se não está evoluindo bem, aumenta. Aumenta. 1 a 2 miligramas por quilo no primeiro dia, depois pode diminuir. Metil. Se começa com 6 e se não evolui bem, aumenta. Várias têm feito dessa maneira também. A gente tem que cuidar com o não evoluir bem, tá, pessoal? Acho que tem que ter cuidado. Porque, todos os pacientes que vão para a UTI, eles demoram a melhorar, então a gente também tem que ter paciência, né? Eu acho que a gente hoje conhece a evolução, a gente não se angustia mais se o paciente não melhorar em 4, 5 dias. O não melhorar em 4, 5 dias é a regra, né? Então, assim, o uso de mais doses de corticoide ele tem que ser muito individualizado. Então, acho que não tem que ter uma regra assim, estanque, não melhorou, aumenta. Não, eu acho que não melhorou é o normal, né? E daí nós vamos vendo, né? E caso a caso a gente pode aumentar o corticoide nessa dose que o Ariovaldo falou, de 1 a 2 miligramas de metil por quilo de peso. Mas em casos muito bem selecionados. Há casos que se aumenta o corticoide, não é sempre 6 miligramas. Não, acho que não. Acho que é caso sim. Tá. Vamos ver mais uma aqui. Estão pedindo de colchicina. Alguém já usou? Não? Não tenho experiência. É um trabalho que sugere benefício, mas também um trabalho muito limitado, que eu acho que a evidência ainda é insuficiente, né?
São 2 ensaios, né, pequenos. 2 ensaios clínicos. Um é grego, o outro é brasileiro aqui, né, de Ribeirão Preto. Um N pequeno, desfechos intermediários, muito questionável, acho que está muito atrás de qualquer liberação para uso. Assim. Não está e não é alguma coisa tão... Ivermectina, profilaxia para contactantes. Não preventivamente usado 15 dias. Mas, no caso, a mulher essa que está com Covid, ela mora com o seu marido, que tem 80 anos, e 2 filhos de 50 anos. Alguém daria ivermectina para esses contatos? Não, porque eu acho que não tem evidência, não tem dado. Eu não tenho usado também. Também não. Tá. Eu tenho. Tá. Bastante. Mas não tem evidência. Só tem um ensaio, só tem um ensaio clínico egípcio não publicado, que mostrou uma diferença gigantesca. Um ensaio clínico egípcio não publicado, Perim. Mas os dados estão postos. Tudo bem, mas assim, a gente não tem que ter cuidado, a gente não pode entrar, acho que as pessoas que estão em casa, numa onda de que a gente tem que sair dando tudo para todo mundo precocemente. A gente tem que, eu acho que a ausência de evidências não quer dizer que as coisas não podem ter evidência. Não, é dentro da questão de não fazer mal, com certeza. Dá muito mais trabalho, para quem está vendo, muito mais trabalhoso tu dizer para um paciente que não deve usar uma medicação do que dar uma medicação. Eu perco muito tempo conversando com o paciente, explicando isso para ele, e é muito mais simples eu pegar e prescrever zinco ou ivermectina. Eu acho que dá muito menos trabalho para o médico, mas eu acho que a gente, como médico, a gente tem que, senão a gente começa a entrar em coisas assim, que daqui a pouco a gente vai se arrepender ali na frente, né? Mesmo que teoricamente faça um pouco mal, né? Mas a gente tem tido casos de hepatite medicamentosa por ivermectina, a gente tem tido casos de intoxicação por vitamina D, no Moinhos internaram vários pacientes assim, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que não são drogas, nenhuma droga, ela é isenta de efeito colateral. Então, se ela tem um benefício, ela tem que ser usada. Se o benefício não existe, ou a gente não sabe, a gente está tendo efeito colateral. A única questão da pandemia, é claro, que talvez o benefício só vai se mostrar depois do fim, né? Por isso que as pessoas, às vezes, ficam usando um pouco antes na tentativa de ter algum benefício. Plasma convalescente, por exemplo. Não há nenhum ensaio clínico randomizado mostrando o benefício. Certo? Mas interessante. a gente eu tenho usado. Eu acho que é diferente, né, Perinha? A gente não pode comparar, a notícia que saiu na imprensa dizendo que um centro egípcio conseguiu algum resultado com ivermectina, com, sei lá, 50 pacientes em cada braço, com a série, por exemplo, da Clínica Maio, que tem 35 mil pacientes usando plasma, né? 35 mil pacientes internados usando plasma. Não é um ensaio clínico, mas não pode botar no mesmo nível as duas evidências, né? Então, eles têm resultados muito interessantes, a gente não tem a resposta definitiva ainda, mas eles têm, por exemplo, resultados melhores quanto maior é o título de anticorpo neutralizante nesse plasma, né? E quanto mais precoce. Isso, quanto mais precoce e quanto maior o título de anticorpo neutralizante. Então, isso não substitui o ensaio clínico, mas com um N desse tamanho, e conseguindo comparar esses subgrupos, a evidência é bem mais robusta, né? Então, eu acho que é uma questão em aberto o plasma, mas muito mais robusta. Muito plasma, assim, no Moinhos, aí, a estatística de ontem, nós usamos já ali no Moinhos, 181 pacientes usaram plasma, né? E é sempre uma discussão com o paciente, onde a gente explica que a evidência é incerta, é um paciente mais grave, que eu acho que é o que a gente talvez tenha que usar, evidências ainda não bem concretas, né? Não do paciente leve, que a maioria vai bem, né? E esse paciente, ele assina um termo de consentimento, ele entende essa ausência de evidências, ele entende que a experiência, realmente, esse é um caso que a gente tem usado baseado em alguma experiência, e o estudo, o ensaio clínico chinês, que é o único que tem, foi negativo para plasma, apesar de foi um estudo interrompido com a metade dos pacientes que deveria ter, mas essa série de casos da Mayo Clinic, a gente tem que cuidar com série de casos, ela nos dá muita assim, tranquilidade. 35 mil pacientes com resultados interessantes mesmo. Na verdade, a série da Mayo Clinic, como eu tenho usado, porque, de novo, não faz mal, em princípio, tá? Não faz mal. Tudo pode fazer mal, pode ter reação anafilática, pode pode ter reação. Né? E custa caro, né? Custa caro também. A ivermectina é 20 pila. Mas, claro, eu não estou comparando, tá? Mas chave boldo é zero, não é que a gente vai usar. Mas não existe ainda evidência para o plasma, porque a série, como o Fábio falou, a Mayo Clinic é uma série de casos. Ela só nos diz que quem usa mais precocemente funciona mais. Ou seja, o paciente que está na UTI há mais de 10 dias, não vale a pena usar, em princípio, né? Gastar R$3.000 com plasma, se não vai ter benefício, né?
embora a gente veja que se use, né? Mas, na verdade, pelo que se tem, os ensaios clínicos, 2, o holandês e esse chinês, são negativos, e a série de casos é série de casos. Então, ela só mostra que tem que usar com anticorpos maiores e precocemente, e não... O resultado é melhor. Essa é uma coisa que a gente tem usado sem ainda segurança, e talvez a gente mude ali na frente. Eu acho que hoje a tendência é usar alguns casos selecionados hospitalares, mas pode ser que daqui a pouco, daqui ao próximo congresso, a gente chegue à conclusão de que a gente usou plasma sem ter sido uma coisa correta, ou isso poder mudar a nossa opinião. A gente vai reconhecer que no momento a evidência sugeria que poderia ter um benefício e valeria a pena tentar, com um termo de consentimento, explicando os riscos para o paciente, né, num contexto muito criterioso e selecionado. Última, a anticoagulação, tá? Ariovaldo, tem usado só profilaxia ou tem usado uma profilaxia aumentada ou tem usado anticoagulação? Então, qual a dose que tu usa na profilaxia básica? 40 uma vez, 60 uma vez, 40 BID? O que tu... Eu acho que o cenário clínico, acho que os dedímeros ajudam, a evidência mostra que eles ajudam nesse sentido, né? Geralmente, a profilaxia básica, se o paciente aumenta muito o dedímero, se ele piora clinicamente, a gente procura ver se consegue fazer o diagnóstico de tromboembolismo venoso e aumentar para a dose terapêutica, ou em muitas vezes que o paciente piora, né, em casos selecionados, usa aquela dose intermediária ou até dose terapêutica em pacientes graves, né, que vai ser individualizado e discutido com toda a equipe, essa questão, os colegas da UTI, a gente discute, até anticoagular alguns pacientes que não têm evidência de tromboembolismo venoso pelos exames, mas isso tem que ser discutido porque a gente também já teve alguns problemas, né, já tivemos, isso realmente é uma situação muito complicada para toda a equipe. Leandro, qual a dose básica de profilaxia com enoxaparina que tu usa e tu anticoagula alguns pacientes ou não? 40 miligramas de enox é a base. Em alguns pacientes que têm um dedímeros muito aumentado, a gente usa uma dose aumentada, 40 de 12 em 12 horas. E na suspeita de embolia, tentar fazer o diagnóstico, né, com eco de membros e com angiotomografia. Às vezes o paciente está muito grave, né, e não pode, e o risco de transportar para uma angiotoma é muito grande, e daí se o dedímeros aumentar muito, a gente vê uma dissociação entre uma piora importante da oxigenação sem uma explicação tão grande de outras formas. Às vezes a gente coagula precocemente, tipicamente um dedímeros acima de 8.000, talvez, né, mas a regra é tentar, né, ontem nós fizemos um diagnóstico, um paciente tinha aumentado muito, não podia sair, fez uma ecografia de membros e mostrou uma trombose no membro inferior. Então isso, às vezes lembrar que a ecografia também pode nos ajudar. Se o paciente está com dedímeros acima de 3.000 e não tem como fazer nada, tu anticoagula ou não? Depende do contexto, talvez esse caso eu vou aumentar a dose da anticoagulação, mas não anticoagularia a pleno, a não ser que tenha uma evidência muito clara. Mais clara. 40 duas vezes ao dia é uma dose estendida que a gente tem usado em alguns pacientes, uma dose aumentada que a gente tem usado em alguns pacientes, mas, de novo, isso sem uma evidência muito grande. Mas tem usado. Fábio? Da mesma forma, a gente tenta usar 40 miligramas uma vez, para a maioria dos pacientes é essa dose mesmo, e nesses casos limites... 40 uma vez? Tem usado no Clínicas e no Conceição, 40 uma vez? Sim, eu particularmente tenho usado. E nunca usam 40 duas vezes? Sim, em alguns casos, exatamente como os colegas falaram, né? Assim, em casos de elevação, principalmente aquela elevação posterior ali de dedímeros. Ele chegou com 800 de dedímeros e no segundo dia vai para 1.600. Individualiza daí também, né? Assim, algumas vezes eu usei 80 miligramas uma vez, né? Um paciente, o dobro da dose, né? Seria a mesma coisa que 40 duas vezes. Mas acho que o mais importante é isso que foi comentado, assim, ter um limiar baixo para investigação de TEP e saber que a gente não tem, de TVP, né? E saber que a gente não tem a evidência para anticoagular pensando nos microtrombos, pensando, né? Pode ser que isso surja como uma evidência mais adiante, né? Mas por enquanto é uma tentativa e erro. Né? Não tem evidência, mas pelo que eu vi, todos usam uma enoxa com dose maior do que a profilática usual quando dedímeros estão altos. Não. Em alguns casos. Em alguns casos. 40 BID? Não é a regra. Não é a regra. O dedímeros aumenta em quase todos os pacientes graves, tá? Sim. Eu acho que assim, o dedímeros aumentou acima de, né? Tem se tentado achar um limiar, se é 3.000, se é 5.000, né? Então, assim, talvez acima de 3.000 pode ser uma conduta, mas eu acho que, de novo, todos esses casos têm que ser discutidos, eu acho que são decisões que a gente toma normalmente em conjunto. Isso. Sim.
Então, 40 BID no paciente com dedímeros que estão elevando, não se sabe o ponto de corte. Em alguns casos. Em alguns casos. O Ariovaldo é mais liberal, eu sou mais liberal, o Fábio é mais ou menos. Bom, pessoal, teríamos mais muitas perguntas, o pessoal mandou várias perguntas, acho que a gente conseguiu responder várias, e várias a gente não vai conseguir, tá? Mas eu agradeço imensamente vocês terem se disponibilizado nessa manhã para estarem junto com a gente. Espero que na próxima vez isso seja uma mesa redonda ao vivo, tá? Então agradeço imensamente, muito obrigado pela troca de experiência de vocês, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso encontro. Muito obrigado. 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 All asthma isn't the same, and different things drive the disease in different patients. So we know now that there's a phenotype of asthma that's driven by high eosinophils, which lead to eosinophilic inflammation in the airways and in the lung. And this is where biologics come in, because now we have a very targeted way of hitting a particular disease driver in a particular patient population. And that's exactly what benralizumab does.